ponto de vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista. Você acompanha com a gente sempre de segunda a sexta-feira, a partir deste horário, 1h30 da tarde, ao vivo, as personalidades da cidade, da região e o debate, não é, sempre aprofundado sobre os temas que formam aqui a pauta da nossa região metropolitana e os assuntos de interesse nacional também. Sempre a nossa reprise para você acompanhar também de segunda a sexta, a partir das 8 da noite e sempre aquele alerta inicial, né? Com as coisas que acontecem diariamente no país. Estamos a 1h30 da tarde, pode ser que você esteja abrindo aí a nossa reprise a partir das 8 da noite e tudo tenha se modificado, né? Talvez todas as denúncias tenham ido pelo ralo e o Brasil, num passe de mágica, num milagre, se renovou, os empregos estão sendo recuperados, a economia está crescendo novamente e voltamos a ser o país do futuro. Aliás, nunca deixamos de ser, não é? O futuro talvez esteja um país de hoje. Mas como isso não acontece assim, né? Quem sabe alguma outra bomba pode ter explodido na República neste intervalo em que nós encerramos às 2h30 o programa ao vivo e você começa a assistir a nossa reprise às 8 da noite, né? Ontem a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República, Michel Temer, que diz que o culpado por tudo é o procurador, ele é que tem culpa no cartório, não o presidente, e a situação fica assim, né? Uma bomba para lá, uma resposta para cá, o presidente não sai, diz que vai ficar, aí a coisa vai indo aí e a gente não sabe onde é que nós vamos parar, né? Alex Frutuoso, jornalista e companheiro aqui sempre antenado com as coisas da cidade, do país, está estreando aqui na nossa bancada, participa pela primeira vez. Tudo bem, Alex? Prazer tê-lo a bordo aqui. Obrigado, Edgar, pelo convite. Um abraço a quem nos acompanha, a todos os companheiros do programa. Como você diz, né, Edgar, é engraçado como a dinâmica dos fatos ela se apresenta. Eu só queria fazer aqui uma pequena comparação, já que você citou o que acontece em Brasília. Recentemente, uma pessoa de livre trânsito na capital do país disse o seguinte: sabe aquela série que passa na Netflix, o House of Cards? Falou, House of Cards é brincadeira de criança perto do que acontece em Brasília. Então, só por aí dá para você ter uma ideia dessa movimentação toda que pode acontecer, pautando o futuro da população do Brasil, né, Edgar? Paulo Della Rosa, nosso delegado poeta, mais uma vez aqui na nossa bancada, participando e colaborando conosco. Como é que está, delegado? Com saúde, firme, forte, né? Sim. Eu acho que essa é uma obrigação do brasileiro, né? Manter a saúde em ordem, porque o resto parece que está tudo em desordem. E eu aproveito a oportunidade para deixar um abraço caloroso ao meu amigo Armando, um advogado brilhante, ao nosso jornalista Alex, que é um patrimônio aqui da região, meu querido amigo Marcos Santana e o nosso intimorato jornalista Boturão, que nos permite, mercê da audiência que o seu programa tem, do respeito que a sua carreira angariou, discutirmos assuntos que insistem em trazer à família brasileira um profundo e lamentável sentido de desesperança. Muito bem, Armando de Matos Neto, advogado, especialista na área criminal, está com a gente também para participar de mais essa discussão, mais este debate e mais um dia, não é? Para alguns mais um, para outros menos um, não é? Depende de como é que a gente vê aí o copo na água, né? Se o copo está meio cheio, está meio vazio. Mais um dia, né, Armando? Prazer revê-lo. Doutor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Ser convidado por você sempre é muito bom, muito gratificante. Quero deixar um abraço muito forte aqui ao meu amigo Paulo Della Rosa, um delegado. Eu tive o prazer de trabalhar ombreado a ele no passado. Pessoa de uma capacidade muito grande na sua profissão. Foi um delegado, tive a oportunidade de acompanhar, não só trabalhando, mas como profissional também, defendendo os meus clientes. O Alex, a oportunidade agora, esse momento, sempre acompanhando pelo rádio, mas agora ao vivo. O Marcos, meu colega de escola. E você? Então, é um prazer muito grande mesmo estar aqui ao lado dos meus grandes amigos. O que não falta é assunto para nós falarmos. Você falou isso no começo do programa. Quando acabar esse programa já teremos outro fato, outro episódio. Poderemos ter. E é verdade, a coisa é muito rápida. Nós não sabemos o que o governo guarda para nós, o que as autoridades guardam para nós, mas realmente são muitos assuntos.
Muito bem. Marcos Santana, atento aí às redes sociais, as novidades que podem surgir de uma hora para outra. Normalmente o pessoal respeita a hora do almoço, né? As bombas costumam vir no final da tarde, depois do café da tarde, essa coisa, 6 horas, 6h30, por aí, 15 para 7, prepare-se, não é? Ligue lá, eu acho que eles combinam com o pessoal da Globo News, né? No Jornal da Globo News, edição das 6, né? Com a Leilane, né? Sim. Leilane Nauber, brilhante jornalista, extremamente competente, né? Vamos jogar a bomba porque ela segura, aí depois vem aquela sequência, né? Dos telejornais em pauta e tal, aquela coisa toda, né? O Jornal das 10 no final. E o Jornal Nacional, claro, é o privilegiado na rede aberta, que essas bombas estourando às 6 horas, 6h30 da tarde, o Jornal Nacional tem tempo às 8h30, né? De recuperar matérias, colocar os repórteres atentos, enfim, né? Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, Boutron. É notável perceber que o noticiário político, que é a pauta principal do nosso programa, cada vez mais se torna uma pauta de polícia, né? Cumprimento você que está em Por isso casa. temos 2 especialistas aqui na mesa. Exatamente. Paulo de la Rosa está lá num canto e o Armando aqui. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boutron ou e-mail contato@pondevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Olha, a ex-presidente Dilma ressurgiu das cinzas, viu? Entrou em cena e disse o seguinte: golpe deixou o país na mão de um denunciado. Que, aliás, denunciado foi vice dela 2 vezes, né? Ou seja, uma coisa que a gente pode ter certeza aqui é o seguinte: o roto não pode falar do rasgado de jeito nenhum, pode ser alguma, embora não haja nenhuma denúncia de enriquecimento ilícito, de desvio de dinheiro, né? Nada disso contra a ex-presidente Dilma. Só de ter deixado o país numa catástrofe econômica que é a maior de todos os tempos, talvez a maior da história, né? O rombo por onde ela levou o país no setor da economia. Nós temos aí, né, Armando, mais uma denúncia, agora uma denúncia pesada, grave, contra o presidente da República e corrupção passiva. E a gente já esperava por isso, essa ligação aí com o Rocha Loures, enfim. E agora? Mais uma denúncia, e é interessante a técnica que o Procurador-Geral tem adotado. Ele fragmentou, ele fatiou, vamos falar assim, de uma forma bem clara para o telespectador. Não será uma denúncia, nós teremos várias denúncias, porque os crimes foram cometidos cá, lá, cada hora um fato que é apurado, é investigado pela Polícia Federal, e os procuradores fizeram isso de forma seccionada. O único senão, agora entramos num outro aspecto, que é o econômico. Cada vez que nós sabemos de uma nova denúncia, de um fato novo que o Ministério Público faz, nós temos um problema na Bolsa, no dólar, na moeda, etc. Então, esses impactos repetidos acontecem hoje, semana que vem, daqui 30 dias. Isso é um prejuízo muito grande para a nossa economia. E pior de tudo, o país não anda. E os investidores internacionais não querem trazer o dinheiro deles para cá. Pelo menos nesse momento, não sei se até o final aí do governo Michel Temer, mas essa estrutura criada pelo Ministério Público Federal em seccionar as denúncias vai causar um prejuízo econômico. Vai trazer a verdade? Vamos ver se efetivamente ele será condenado, se o Congresso Nacional, se a Câmara dos Deputados autoriza isso, mas economicamente é um prejuízo muito grande. Olha, e o que a gente tem acompanhando aqui do noticiário é que o presidente Temer vai fazer um pronunciamento hoje, né? E vai, evidentemente, dizer que não há provas, que o Procurador-Geral da República o acusa sem comprovação e dessas acusações e vai, claro, tentar mobilizar a base para que o Congresso Nacional não aceite a denúncia e a coisa passe aliviada, né, Alex? É pelo menos isso que eu estou entendendo aqui que vai acontecer hoje. Quem quiser acreditar, acredite. Sabe que eu fico pensando, Edgar e amigos, a questão principal é como o povo está reagindo e vai reagir daqui para frente. Eu me lembro que quando foi efetivada a saída da presidente Dilma, houve apesar de todo o histórico que a classe política tem, houve uma fagulha de esperança de que a coisa fosse caminhar. Mas logo vieram denúncias também contra o ex-vice-presidente empossado, presidente da República. E eu me lembro também de ter lido muita gente, Edgar, falando o seguinte: poxa, mas agora que a economia estava se recuperando, para que surgir esse noticiário, meio que como querendo proteger o Michel Temer, né, o presidente da República? Então,
eu me preocupo muito, Edgar, com a absorção por parte da população de tudo que acontece no país. Por um lado, aquelas pessoas que se afastaram ainda mais da discussão, porque se desencantam definitivamente pelo assunto, e aquelas que se embrenharam, que estão seguindo firme nessa observação do que vai acontecer no país. E especialmente o que virá pela frente, porque esse pensamento que eu citei agora, que as pessoas tinham quando começaram as denúncias contra o Michel Temer, a gente não sabe, você disse que não sabe como é que vai, o que vai acontecer nas próximas horas, o que pode acontecer nos próximos meses? Né? Quem que vai estar comandando a ANAL? Quem que vai estar à frente do país? A gente não sabe, cada hora acontece um fato novo. E isso de que forma vai interferir na eleição? Quem é o nome que poderia... Porque o brasileiro tem muito isso. O brasileiro ele não compra um projeto, não compra uma ideia. Ele vota muito na pessoa, principalmente se a pessoa tiver uma embalagem, né, digamos assim, mais apresentável. Vide a história do ex-presidente Collor. Então, a gente teme muito pelo futuro do país, não só pelas opções que se apresentam, mas a forma como as pessoas vão julgar, como o eleitorado vai julgar. Quem tem capacidade hoje para saber a verdade 100%? O que está acontecendo lá? Como é que as pessoas vão acreditar na grande mídia, na internet? Como é que é isso? E na hora de votar, vai arriscar num nome diferente? Ou vai, bom, esse aqui pelo menos eu conheço, vou seguir com eu estou acostumado, com as esse. Coisinhas que ele faz. Erra um pouquinho, mas quem não erra, né, diria o outro. Então, vamos seguir como é que está. Então, para quem tem filhos, netos especialmente, né, a perspectiva do futuro do país, ela é um ponto de interrogação. Não vou dizer que é sombria, porque a mudança, por um outro lado, toda essa movimentação pode, quem sabe, gerar aquilo que a gente sempre esperou, que era um país melhor. Agora, os fatos é que vão dizer, né, com o tempo, mas a preocupação realmente é muito grande. O problema é que essa situação toda que se cria aí, né, Paulo, gera um sofrimento imenso, né? Porque a economia não avança, a coisa não deslancha, né? Você acha que a coisa vai virar um pouco mais, você vê aí a situação, ontem nós discutimos aqui com o prefeito de São Vicente, as prefeituras todas numa situação de desespero, né? Os prefeitos tirando leite de pedra, suando sangue para poder pagar o salário, o 13º e essa coisa toda, e fazer pequenas manutenções aí em próprios públicos, escolas, postos de saúde, e essa coisa toda. Pensar em algum tipo de investimento, quem sabe, depois de 18, lá para 19, meados de 19, né, quando a gente tem aí talvez ventos mais positivos aí no ar, né? Então, eu falei aqui, acho que você estava no programa a última vez que eu falei, sinceramente eu não sei o que interessa mais para o país hoje. Se é realmente uma renúncia do presidente Temer, para que ele responda fora do cargo todas essas acusações que são feitas contra ele, ou se é melhor deixar quieto, entendeu? Não mexe mais nada. Deixa levar o país até 18, faz a eleição, depois aí acabou, está fora do cargo o Temer, aí responde lá, vai para o Moro, vai não sei para onde. Sinceramente, está difícil a gente imaginar que rota seguir, né? Eu acho que o momento requer uma análise histórica. E eu gosto muito da cultura romana, talvez pela minha ascendência siciliana, a famosa ultrapassagem do Rubicão, né, de César. Várias tropas chegavam até aquele rio Rubicão e não tinham coragem de ultrapassar o Rubicão, porque saberiam que depois do Rubicão teriam que efetivamente enfrentar Roma. Então, é o que vem acontecendo com o Brasil. Já passamos pelo tal mensalão, já passamos pelo escândalo dos anões do Congresso e tivemos sempre a mesma sensação. Agora vai melhorar. Mas o que acontecia? Quando chegávamos na fase da conclusão dos processos, ou seja, da efetiva punição dos culpados, a desculpa se faz presente e sempre a mesma. Para o bem do Brasil, vamos deixar as coisas como estão, porque pode piorar a economia, podemos não aprovar a mudança na Previdência, a mudança trabalhista, desculpas de agora, mas baseada mais ou menos no fico de Dom Pedro. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo que fico. E agora, se é para o bem da nação, não apuremos, não punamos, por favor.
a crise, ela só tem sentido e ela só tem utilidade se ela servir de um processo de depuração. É nesse momento vergonhoso que a nossa pátria vive, nesse momento absolutamente ímpar que a nossa pátria vive, quando seus políticos de maior expressão, indiferentemente da coloração partidária, indiferentemente da postura pessoal, do nível intelectual, do nível cultural, porque hoje estamos vendo que os bandidos não são só os operários, nem são só os professores, nem são só os que frequentaram a Sorbonne, não são só os que têm o português das mesóclises e o português mais refinado. A bandidagem atingiu a classe política como um todo. Então requer ao povo brasileiro, que em suma é o verdadeiro mandatário desse país, um processo de depuração. Chega de nos afastarmos do processo político. Essa história de dizermos que política não é para mim, que política não é espaço de gente de bem, que eu não tenho nada a ver com isso, acabou. Porque senão, como disse o Edgar, como disse o Alex, como disse o Armando, como disse o Marco, os nossos netos não terão um país, terão um arremedo de nação feita absolutamente por gente indecente, despreparada, ineficiente e que só pensa exclusivamente na manutenção do poder, ou seja, no próprio umbigo. A situação realmente é muito complicada, muito difícil e, sinceramente, o Paulo Della Rosa coloca bem, a depuração seria o resultado mais interessante para todos nós, né? Depois de uma crise feroz e terrível como essa, né? O que eu digo seria a gente tentar minimizar o problema econômico e evitar o que está acontecendo aqui. Por exemplo, você anda pela cidade, os bairros mais importantes de Santos, 7h30, 8 horas da noite, 8h30 da noite. Vai dizer, mas durante a semana não. Sexta-feira à noite, sábado à noite, não é? Não tem ninguém. O pessoal parou de consumir. Tem vários e vários restaurantes, bares, lanchonetes e tal, fechando as portas. Por quê? Porque a economia não anda, não é? O dinheiro não circula, e as pessoas, além de não ter grana, não é? Não estão vendo luz no final do túnel, o Marcos Santana. Ô, Edgar, o que me impressiona nesse momento, especificamente, é a passividade do povo brasileiro, é o pensamento inerte. Por muito pouco, um período atrás, as pessoas saíram às ruas protestando, iam para suas varandas bater panela, pedindo a saída da presidente Dilma. E quando naquele momento, até por conta da crise econômica que a presidente Dilma enfiou o país, o que se questionava naquele momento eram pedaladas fiscais, era um crime contábil. E muita coisa aconteceu depois disso aí, vieram à tona as delações da Odebrecht, agora da JBS, a Polícia Federal, que é um órgão técnico que merece toda a nossa credibilidade, fez a investigação daquela conversa do Joesley com o, por enquanto, presidente, e viu que a questão é muito mais grave do que se imaginava, relacionou uma série de provas. E o que a gente vê? Uma passividade completa da população. As pessoas parece que perderam a capacidade de se indignar e até acaba dando razão para aquelas pessoas que antes da queda da presidente Dilma, indicaram que aquilo ali era uma indignação seletiva contra a Dilma, Lula e o PT. Porque vários casos muito mais graves vieram à tona depois que a presidente Dilma saiu da presidência, e o que nós vemos o quê? A população assiste pela televisão como se fosse mais um capítulo de um seriado. Né? De um reality show. Né? Um reality show, e como se não tivesse nada a ver com isso aí. As pessoas não saem às ruas se manifestando, nas redes sociais, parece que a pessoa xinga meio que envergonhada. Mas acho que isso tem muito a ver com a campanha eleitoral, né? De 2000 e... Sim, mas ainda assim, Edgar, eu acho que o João Santana teve a visão de que se ele não saísse para o pau, para o racha e para a destruição da campanha da Marina Silva, a Dilma não iria para o segundo turno, né, em determinado momento. E aí depois repetiu a cena, repetiu a dose contra o Aécio no segundo turno. Né? As pessoas Foi uma que campanha violenta, sim, né, agressiva por parte do PT. No processo de impeachment, as pessoas que saíram às ruas, que Foi. bateram panela... Então, mas eu acho que isso tem a ver com a campanha que foi proposta e foi colocada em prática pelo marqueteiro, o nós contra eles, norte contra o sul, ricos contra pobres, entendeu? Eu acho que ele percebeu durante a campanha, brilhante marqueteiro, claro, como ele é, percebeu que a situação estava ruim para a presidente Dilma no momento em que morreu Eduardo Campos,
e a Marina Silva assumiu a candidatura e disparou nas pesquisas, né? Lembra? Mas ainda assim, eu acho que ainda há momentos da população exercer essa indignação, se manifestar pelas O povo está redes sociais. anestesiado, né? Está anestesiado, parece que está completamente desiludido. E uma coisa que eu acho muito importante é pressionar os parlamentares, que mesmo que elas não tenham votado, os parlamentares que dizem representar a população. Hoje de manhã eu vi uma entrevista do deputado federal Beto Mansur, dizendo que como se fosse a coisa mais natural do mundo, que o Michel Temer é uma pessoa completamente idônea, que a gente pode ter que deixar isso para lá, que ele vai provar a sua inocência, e o que importa é o país. Ele tem razão quando diz que o que importa é o país. Então, justamente, o Brasil não pode ter como líder máximo uma pessoa que está sendo investigada pela polícia. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que as pessoas pensam, o que as pessoas estão achando. Sinceramente, eu acho que essa coisa da crise política com a crise econômica, as pessoas estão deixando as pessoas absolutamente inertes, né? E congeladas, né? Sem ação. Agora, o presidente Temer vem a público, acho que hoje, né, como está escrito aqui no UOL, e vem dizer que não há provas, né? Tem provas ou não tem provas? Vamos para o intervalo? Aí o Armando, o nosso time aqui, o Paulo de la Rosa e o Alex, enfim, vamos colocar isso em discussão também, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Fala, Roberto, meu amigo, tô passando aqui para te desejar boa sorte, programa novo, que você leve boas mensagens, boas energias, como você sempre faz. Um abraço ao pessoal da TV Santa Cecília, que vocês tenham sempre um material de qualidade para colocar no ar, que é o que vocês vão fazer a partir de agora com mais esta programação. Então, boa sorte para você, tô aqui na torcida e, claro, vou estar te acompanhando. Um abraço grande. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Mais uma vez, a Universidade Santa Cecília teve seus cursos avaliados com a nota máxima do MEC. Arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, engenharia de computação, engenharia de produção e pedagogia EAD receberam o conceito máximo 5. Além desses, outros rankings de qualidade, como o Guia do Estudante, também colocam os demais cursos da Unisanta entre os melhores do país. Parabéns, diretores, coordenadores, professores, alunos e funcionários da Universidade Santa Cecília. Recredenciada pelo MEC com o conceito institucional 4 numa escala de 1 a 5. Unisanta, excelência no ensino há 56 anos. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, aqui com o companheiro Alex Frutuoso, jornalista que está com a gente aqui pela primeira vez no Ponto de Vista, ao lado do Paulo de la Rosa, do Armando de Matos Neto e o Marcos Santana, atento às redes sociais aí. O Uriel está aí já com seus comentários, daqui a pouquinho o Santana traz aí mais uma opinião do nosso companheiro e parceiro de sempre, né? E eu perguntei aqui para o Armando, fica à vontade o Alex e o Paulo de la Rosa também, porque como o Marcos Santana disse na abertura, né? A política virou noticiário policial, né? É uma coisa diretamente ligada com a outra, né? É política e noticiário policial. Não sei como é que os editores dos jornais estão fazendo, né? Porque não dá para separar muito uma coisa da outra, né? Lamentavelmente. E o Michel Temer vem a público hoje, em tese, pelo que a gente está acompanhando aí, para dizer que não há provas contra ele, que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não tem comprovação e que todos podem ficar tranquilos que o Brasil vai continuar andando. Prova-se ou não prova-se? Em primeiro lugar, eu queria fazer um contraponto aqui. Você falou que o assunto é só esse. De fato, o povo, todos os 202 milhões de habitantes, estão tornando-se verdadeiros rábulas. Todos nós
ligamos à televisão e sabemos, olha, agora ele vai apresentar a defesa, olha, agora tem 10 dias para apresentar a sua outra defesa e tal. Então o povo está aprendendo, mais ou menos, como funciona o processo penal. Isso é didático, pelo menos. Didático, o povo está aprendendo direitinho. Nada é 100% ruim. Todos saíram rábulas, né? Que era aquele que não tinha o título de bacharel em ciências jurídicas, mas atuava nos fóruns, isso no passado, não existe mais. Outra coisa, o presidente não deve vir à televisão para fazer defesa. Não é papel de um presidente da República. Ele deve vir à televisão para falar, olha, a economia está melhorando, os 14 milhões de desempregados, agora nós vamos melhorar isso, serão 8, depois 6, depois 4, depois vamos zerar. A saúde melhorou. O presidente deve vir a público, aos seus... não só aos seus eleitores, mas ao povo todo, para tratar de assuntos pertinentes ao país, não da sua autodefesa. Ao governo, né? A autodefesa é feita pelo advogado, aliás, brilhante advogado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que faz a sua defesa, foi secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, um brilhante advogado, diria que um dos mais preparados hoje no estado de São Paulo, quiçá do país. Respondendo a sua pergunta, a prova agora existe. Em outras oportunidades aqui, nós discutimos isso, se a fita era editada, não era, acabou. Foi comprovado que a fita não foi editada. Superamos isso. A fita, o áudio, tem nada de fita, né? Nós falamos de fita. Fita é coisa do nosso coisa do tempo. passado, né? Não tem nada de fita. O áudio, ele é íntegro. Lógico, alguns pontos não foram detectados, agora a perícia revelou, apareceu lá coisas inconfessáveis. Então a prova doravante existe e o processo vai acontecer. Mas, nesse meio tempo, quem paga a conta somos nós, as pessoas desempregadas, o comércio parado, a construção civil, que é o que puxa a economia, parada, porque quem vai comprar apartamento agora, quem vai vender apartamento, quem vai comprar automóvel, um ou outro desavisado, né? Então, isso causa um prejuízo muito grande. Mas, respondendo a sua pergunta, Valturão, a prova agora existe e é consistente. Agora, a Procuradoria vai dividir aí, vai fatiar, ou fatiou, né? Fatiou. As denúncias. A gente pode concluir que o presidente vai sangrar até a morte, então, é isso? Pois é, Edgar, até o que o Armando falou é interessante, porque eu fico imaginando o cenário nos bastidores, né? Um assessor dizendo assim, responda fortemente em público. O outro, não, segura, não passa recibo, né? Eu concordo com o que o Armando disse. O presidente, quando ele, a cada denúncia, a cada noticiário um pouco mais áspero, mais ácido, ele vem a público se defender de forma veemente, eu acho que ele está, no mínimo, passando uma mensagem de que aquilo o incomoda. Né? E que aquilo toma um tempo que ele deveria dedicar ao país, porque, afinal de contas, apesar de tudo que acontece, ele ainda tem lá a função administrativa dele, ele tem que tocar o país. E ele toda hora rebatendo isso, quer dizer, não tem ninguém dentro do governo que possa se prestar esse papel, né? Eu acho que ele complica ainda mais a situação dele. Agora, vocês que têm um conhecimento jurídico mais aprofundado sabem que até tudo se provar, comprovar, um ano vai longe. Então, eu tenho a sensação, eu acho muito difícil que aconteça alguma coisa, a não ser que algo extraordinário realmente daquele tipo que a gente imagina que possa favorecer o país aconteça, né? Praticamente um milagre, né? Mas se for pelos trâmites normais que a gente conhece do sistema, eu acho que não teremos novidades em breve, não. É o que a gente estava comentando, né, o Paulo de la Rosa? É aquela historinha do porco, né? O Brasil é assim, tem focinho de porco, cabeça de porco, orelha de porco, corpo de porco, patas de porco, o rabinho do porco, cheiro de porco, né? O porco faz mais o quê? Ronca igual a porco. Aí o cara diz assim, não, mas não é porco. Você não pode provar que é porco. Como que eu não vou provar que é porco? Cadê o exame de DNA? Você tá vendo o porco? Você tá mexendo no porco aí? Não, não tô, mas, pô, tem todas as características. Mas que é um as javali características pode ser que seja um cavalo disfarçado ali numa outra posição, você esteja confundindo, né, o de la Rosa? O importante disso tudo é que levemos em conta que as ciências como um todo, elas têm uma característica. Elas são sistêmicas, então elas obedecem um regramento. Em especial as ciências sociais. E aqui nós estamos trabalhando exatamente na interseção de duas ciências sociais. As ciências jurídicas e a ciência política. Não é possível que nós fiquemos tão atrelados a questões absolutamente técnicas do tecnicismo jurídico para que definamos
o futuro ou o presente da ciência política. Um presidente sangrando em praça pública por meses, mercê de denúncias sucessivas, que, para prejuízo dele e, naturalmente, do país, se mostram, como disse o doutor Armando com muita propriedade, cada vez mais consistentes, cada vez mais apropriadas, cada vez mais jurídicas, é um absurdo. O Brasil não merece essa realidade, que o processo jurídico caminhe com a sua tramitação absolutamente normal. O que não podemos aceitar é que o processo político, ou seja, a figura, a importante, a emblemática figura do presidente da República, o chefe, o mandatário maior da nação, se veja exposto dessa maneira. Por que ainda mais grave? Qual é o gravame disso tudo? O nosso governo de coalizão, a democracia de coalizão. Porque o que está acontecendo nesse momento, eu aposto o meu braço bom, que é o direito, o esquerdo, que o direito foi baleado, que está acontecendo nesse momento nas alcovas do Congresso Nacional. As aves de rapina que compõem o Congresso estão se aproveitando dessa absoluta e, na minha opinião, imutável fragilidade do presidente da República para estar buscando com as garras, com os dentes afiadíssimos, cada vez mais benesses para si e para os seus. Quanto vale o apoio hoje? Então, o apoio para essa permanência, para a permanência do presidente, através da não aceitação do processo contra ele na Câmara dos Deputados, custará, querido jornalista Alex, aos cofres brasileiros montanhas de dinheiro que nem a próxima administração, nem a administração subsequente serão capazes de fazer frente. Não, e dinheiro para campanhas do ano que vem. Exatamente. Dinheiro para atender lá os prefeitos das regiões em que o cidadão tem voto, como deputado, como senador. O que mais impressiona também, o Paulo de la Rosa, é que nós estamos aqui, claro, na TV Santa Cecília, uma TV que tem uma entrada muito importante, uma audiência muito boa em toda a região da Baixada, Santos principalmente, São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim. Mas nas principais redes do Brasil, que aprofundam o telejornalismo, né? Por exemplo, a Globo News, por exemplo, a gente ouve os programas diariamente, isso é dito escancaradamente. Não é? Os comentaristas ali, Renata Lopretti, Merval Pereira, Natuza, né? a Natuza, o Camarote, Cristiana Lobo, enfim, eles falam abertamente, escancaradamente esse tipo de coisa. Quanto está custando neste momento o apoio de um deputado para que a denúncia não passe no Congresso Nacional? Até pessoa assim, quanto né, Edgar? que o presidente vai ter que liberar? O presidente de 2% hoje. Então, 2%. Quem que vai atrelar a imagem com o sujeito que tem 2% parar, de popularidade? onde é que nós fomos parar, o Frutuoso? Escancaradamente, em uma rede de televisão de audiência nacional, se fala abertamente, De la Rosa, faz esse tipo de comentário, e nenhum deputado levanta a bandeira para falar. Liga para a emissora e fala, eu quero responder isso que está sendo dito aí. Ninguém vai lá para responder, para dizer que os jornalistas estão errados, os comentaristas estão mentindo. O Jornal Nacional usou a expressão toma lá da cá. Toma lá da cá. No Jornal Nacional. Essa expressão foi dita por William Bonner. Então, ninguém sabe. A Patrícia Poeta disse isso para Dilma quando ela assumiu. No primeira grande entrevista, ela tomou uma Foi invertida. no Fantástico ou no Jornal Nacional? Foi no Fantástico. No Fantástico. Tomou uma invertida por conta de ter dito isso pela própria presidente na época, mas... E, Alex, e aí o reforço que eu disse na minha primeira participação, a população liga a televisão, assiste isso tudo e acha a coisa mais normal do mundo. Como assim? Não é o caso de pegar e fazer um panelaço na porta do deputado. Mas é a falta de capacidade das pessoas se indignarem, Marco. Então, mas o delegado está aqui e sabe disso. As pessoas veem um assassinato, por exemplo, hoje em dia, vem acontecer o sujeito tomar uma pedrada e perder a vida na rodovia dos imigrantes. Eu ia falar sobre isso também daqui a pouco. Acontece, morreu ele, morre outro. Esse é o grande desafio da gente exercer a cidadania. Quando exercer a cidadania não é apenas no dia marcado ir lá e comparecer e consignar o voto.
acompanhar a vida política do país e cobrar dos seus eleitos, ou mesmo que não tenha sido votado diretamente, aquele que se diz representando a região, representando os interesses da região, que são mais próximos que o eleitor comum, que realmente cobre, que faça panelaço na porta do sujeito, que mande e-mail, que telefone para o gabinete e cobre uma postura decente, porque isso aí é o que o Brasil precisa nesse momento. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. É mais ou menos a mesma situação que eu disse aqui na semana passada. O Santana acho que já estava aí, né? Na semana passada, sobre a entrevista concedida à Globo News pelo médico Drauzio Varela. Exatamente, Drauzio Varela. Quando foi questionado, e ele tem autoridade total, né, para falar sobre presídio, sobre cadeias, enfim, continua frequentando o presídio feminino em São Paulo uma vez por semana. Desde a época do Carandiru, ele estava lá toda semana, fazendo exames nos presos, aquela coisa toda. Ele falava das facções criminosas que atuavam por lá, nominou algumas, enfim, daquela época, que nenhuma delas nunca chegou nem perto da força e do poder que o PCC tem hoje. E que hoje, não é, a situação das cadeias e dos presídios, não é, é muito mais amena, muito mais suave, muito mais tranquila, graças ao PCC, a atuação do PCC que controla tudo isso. Então, você acha que pode? Olha onde nós vamos parar, a situação que nós vamos parar. E é dito em rede nacional, emissora, tudo bem, o canal é fechado, mas tem uma audiência altamente expressiva pelo Brasil afora, como é a Globo News, né? Aí você vê o Drauzio Varela dizendo isso, que graças ao PCC, né, a situação nas cadeias, nas penitenciárias, está controlada, está mais tranquila, enfim. E houve os comentaristas, jornalistas, analistas políticos, enfim, falando abertamente o toma lá da cá e quanto vale um voto hoje para a manutenção do presidente no Congresso Nacional. Então, sinceramente, a coisa, sabe, está no ralo, né? Nós estamos hoje eu li o jornal falando sobre isso, sobre a interdição do presídio de São Vicente. Superlotou, tem 3 vezes a sua capacidade. Então, o presídio juiz da Vara da Fazenda de São Vicente determinou a paralisação. Não entra e não sai mais ninguém. Só, obviamente, vão sair aqueles que receberem alvará de soltura. E sua população máxima, 870 presos, ele permite até a possibilidade de até 30% a mais. Se tem 2.700 presos hoje. Onde deveria ter um preso, tem 4, 5 presos. É um absurdo. Mas isso que você falou agora sobre crime organizado, PCC, etc., quem criou isso foi o próprio Estado. Lá na Ilha Grande, quando eles misturaram presos políticos com presos comuns, e aquele sujeito intelectual, letrado, foi misturado com um homem forte. Dali saiu o Comando Vermelho, né, nos anos 70. Ou seja, o próprio Estado do Rio de Janeiro, na Ilha Grande, criou o Comando Vermelho, e isso tomou força, e hoje nós temos o primeiro comando da capital, aqui em São Paulo, que já ramificou, e mais, o governo do PSDB, esse governo do PSDB, há poucos anos falando, isso não existe, isso é um grupinho. Então o próprio governo foi incapaz, o governo do PSDB do Estado de São Paulo, foi incapaz de coibir esse crescimento. De fato, esses integrantes aí, eles mandam no sistema prisional mais do que os próprios carcereiros. Então a coisa acontece lá como eles querem. E por que não tem mais violência, rebelião, ninguém corta a cabeça de ninguém mais? Porque eles determinam, não é para fazer Varela isso. Citou esses exemplos. Não é para fazer isso. Eles entenderam que isso aí não precisa fazer. Isso eles comandam de uma outra forma. E então preservam, pelo menos, a vida lá dos seus companheiros, etc. Mas o que é? É a falha, é um Estado paralelo. O Estado, nosso Estado aqui, o Estado de São Paulo, falhou, como está falhando na educação, como está falhando na saúde, que está quebrada. Eu estava vendo também o hospital lá no Guarujá, né? Sou uma iniciativa de uma faculdade, de uma outra empresa, um plano de saúde, para melhorar a situação do Hospital Santo Amaro, que tem um déficit mensal de 1 milhão. 1 milhão é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, mês. Isso vai acumulando em um ano, são 12. É muito dinheiro, é impagável. Agora, o Estado deixa a coisa acontecer. Esse problema da segurança pública que nós estamos vendo, todos nós aqui, saímos às ruas, acordamos, vamos trabalhar, viajamos e ficamos tranquilos quando observamos um caso desse, porque não aconteceu na nossa família, desse senhor aí que foi assassinado na estrada sábado. Vai acontecer na outra semana, e nós vamos passando. De vez em quando a polícia rodoviária reforça um pouquinho o policiamento, mas os próprios prefeitos permitem que essas comunidades, essas favelas, comunidades, como queiram chamar, proliferem. Por quê? Porque são locais de voto.
O prefeito permite a criação ali de uma creche, de uma policlínica, e são mais 10 mil votos ou mais que isso nas eleições. Então é esse o caminho que nós estamos tomando. Agora precisa ver se é isso que nós queremos. Eu acho que não. Vamos fazer um intervalo e falar sobre essa questão também, esses problemas que acontecem. Estava tudo mais ou menos controlado aí nas rodovias, né? De repente, não sei o que aconteceu. Já já a gente volta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, segunda etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Segunda etapa do 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Pois é, encerramos o bloco anterior falando sobre a insegurança, não é? E até pouco tempo achávamos que as coisas estavam, se não resolvidas, né? Mas absolutamente controladas, né? Pelo sistema Anchieta Imigrante. É uma vergonha, é um absurdo, não cabe na cabeça de ninguém. O cidadão descer a serra, passar o pedágio e depois não saber o que vai acontecer com ele, não é? Tivemos um caso aí escabroso, lembrado aqui já pelo Armando, citado por nós aí ontem, inclusive aqui com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, né, que vai a São Paulo, vai ao Palácio esses dias e até sugerimos aqui, né, Santana, aproveita e passa na Secretaria de Segurança e já cobra lá do secretário, que as coisas começaram a ter problemas outra vez aqui no sistema Anchieta Imigrantes, né, um assassinato na madrugada de sexta para sábado, no domingo uma outra tentativa. Foi ontem a equipe da TV Tribuna? Isso, para complicar, Solange, ontem a nossa colega, a jornalista Solange Freitas foi fazer uma transmissão ao vivo no local onde aconteceu o assassinato para falar sobre a questão e ela mesma quase foi vítima de assalto, teve que sair correndo e ela e o cinegrafista foram se refugiar numa delegacia. Quer dizer, é uma coisa que demonstra que não foi um fato isolado, é uma coisa sistemática ali. Ela não conseguiu entrar ao vivo? Não conseguiu, teve que sair correndo, literalmente. Aqui na Anchieta ou na... Isso, na Imigrantes. Na Imigrantes, no trecho de São Vicente, onde houve o assassinato. Ou seja, então, isso significa que tem um pessoal ali achando que é dono do pedaço, ou não, Dela Rosa? Estou me precipitando. Não. A questão da segurança pública, ela tem que ser tratada com a dimensão que merece. E ela é grande, num país que vive o caos no quesito segurança pública. Vamos pegar o exemplo que aconteceu aqui no nosso sistema Anchieta Imigrantes. Alguns casos de repercussão. E o que fizemos? Construímos muros de 1 metro, depois muros de 3 metros, estendemos o muro por 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, depois 10 quilômetros. Colocamos um pouco mais de policiamento e acho que essas atitudes hão de ser feitas com a frequência que merece. Mas nos esquecemos de atacar a causa, porque o doutor Armando conhece bem, a maioria dos crimes de repercussão que acontecem na Baixada Santista estão relacionados ou com o tráfico
ou com os crimes patrimoniais. E no caso específico, os incidentes criminosos do complexo Anchieta Imigrantes são crimes patrimoniais. Roubo, na sua maioria, ou furto. E aí fica a pergunta que ninguém se faz. E eu sempre faço questão de voltar a ela, Edgar. Se há furto, se há roubo, é porque há receptação. Esse material que está sendo furtado, roubado, está sendo adquirido por alguém. E aqui entra o papel reservado na Constituição a todos nós, porque segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E o que fazemos nós, cidadãs e cidadãos do bem? Nós compramos produtos de origem duvidosa. Nós compramos produtos por negocinhos da China, por preços de ocasião, porque imagina um celular de R$300 que na loja está 1.700. E eu fico perguntando, Edgar, será que esses bandidos, esses facínoras, esses monstros que trazem tanta infelicidade à nossa sociedade, os criminosos, eles têm lá na favela, ou na comunidade, ou no lugar onde vivem, um tótem que eles vão colocando celulares, carros, peças de carros, tudo roubado e ficam adorando? Não. Tudo isso volta ao convívio social através do crime de receptação, que no Código Penal, o doutor Armando conhece muito melhor que eu, um advogado e um jurista brilhante, tem uma pena pequena, muito pequena, um crime perigosíssimo, Edgar. Alex, é esse crime que promove todos os outros crimes da área patrimonial. E a sociedade insiste em tratar a receptação com um crime de só menos importância. E o que é ainda pior, continua praticando, sob o manto de vestais de cidadãos e cidadãs de bem, comprando produtos de origem criminosa, produtos de origem duvidosa. Segurança pública se faz com o PCC do bem. Eu não me canso de repetir, o PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. Paciência, porque não se vai resolver o problema do dia para a noite, como essas respostas mirabolantes que a cada dia aparecem. Leis mais duras, o prenda e arrebente. Isso não é paciência. Ciência. Vamos um trabalho cada vez mais meticuloso, mais minudente de investigação científica, doutor Armando. Municiar as polícias com o que mais de moderno temos em matéria de investigação e coragem. Coragem dos policiais. E aqui, vocês me perdoem falar um pouquinho de mim mesmo, mas nas polícias civis, na Polícia Civil e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos bravos, heroínas e heróis que cumprem o seu mistério. Homens e mulheres corajosos, mas a coragem vai além. Precisamos da coragem na direção das polícias, na assunção das suas limitações e na busca de melhora e muito mais na sociedade. Enquanto nos acovardarmos, achando o que disse o doutor Armando com a propriedade tão comum nos brilhantes advogados, que o problema é do outro, que aquele roubo não vai acontecer comigo, nós estamos engrossando estatísticas sobre a visão do governo e, na visão do povo, aumentando a probabilidade, jornalista Alex, de amanhã ser um de nós a vítima. Eu me recordo aqui de uma frase do Aloysio Azevedo, cientista político, né, que fazia o jornal Opinião. Na TV Mar, Record, enfim, né? E trabalhamos juntos durante 1 ano e meio aproximadamente, enfim, né? E o Aloysio, se não me engano, foi até em off que ele comentou com a gente lá, que o Brasil era o país que incentivava esse tipo de consumo que você cita, pelos preços abusivos e estapafúrdios, né? Um joguinho de videogame, para você comprar um joguinho novo e tal, R$150 um joguinho novo. Você viu aquele negocinho? R$200. Sim, é. Então, esses dias eu vi aqui em Santos, em 2 lojas, exatamente o mesmo. Um por 140 e um por 70. Um por 140 e um por 70. Quer dizer, você vai procurar de qualquer jeito, né, um preço menor, porque o que se pratica aqui, com todo respeito aos comerciantes da cidade, do estado, do país inteiro, é abusivo. Né? E aí acaba caindo nessa situação que o que não justifica, o Paulo de la Rosa coloca. Agora, evidentemente, lógico, um celular custa 2.000, o cara está te vendendo por 350, pô. Se me permitir aqui, o doutor Paulo de la Rosa falou em segurança pública. Para começar, a Secretaria de Segurança Pública, ela deve ser comandada por quem entende de segurança pública, a saber,
delegados de polícia, porque são o topo da carreira policial dentro do organograma da Polícia Civil, e o oficialato da Polícia Militar. Então, o ideal seria ou um delegado de polícia, né? Não precisa ser de classe especial, alguém que entenda. Existem vários delegados de polícia que entendem muito de segurança pública, de investigação policial, de grampo telefônico, a fundo, entendem a fundo. E o oficialato da Polícia Militar. O ideal seria até ser apartado do governador do estado, entendeu? Mas a Secretaria de Segurança Pública tem lá o seu secretário, quem vai definir é a Polícia Civil, é a Polícia Militar, é que vai resolver isso. Mas a Polícia Civil não escolhe nem o seu delegado-geral de polícia. Diferente do Ministério Público, doutor Paulo de la Rosa, e o Poder Judiciário. Existe uma lista e essa lista é encaminhada, lista produzida pela instituição. Vai ao governador, ele pega dos 3 nomes e ele escolhe um. Por que a polícia não faz a mesma coisa, né? 3 delegados de polícia, que a polícia escolhe por votação direta e ele escolhe. Vai ser uma outra história. Agora, a segurança pública é para quem conhece, não é para amador, não é para quem quer fazer trampolim para virar alguma coisa no governo, o que tem acontecido ultimamente. Essa é a verdade. Por que o governo não quer uma polícia civil investigativa preparada? Porque vai investigar o próprio governo. Olha só a Polícia Federal, olha o que criaram. Olha o que criaram. A Polícia Federal hoje é uma organização tão forte que investiga o próprio presidente da República. Vocês acham que os governadores de estado querem uma polícia preparada para investigar o próprio governador e os seus secretários? Não querem. Estão fechando delegacias, doutor Paulo de la Rosa. Estão fechando delegacias. Estão acabando com a polícia que investiga. As pessoas estão aposentando, obviamente, dá o tempo, eles vão embora, ou com medo da alteração da Previdência, os policiais com 50 anos para frente de idade estão indo embora. O que vai acontecer? O Estado não faz concurso. Tem delegacias fechando por falta de policiais. Uma pena. Isso é Butrão, e a estrutura policial recebendo completamente desvalorizada. E a impressão que me dá, e acho que é para a pessoa, para o cidadão comum, é de que, na verdade, as pessoas que são escolhidas para comandar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são gerentes de estatísticas. Eles ficam ali manipulando os dados ali, não distorcendo, mas falando, caiu furto aqui, aumentou ali, que não sei o quê, apenas para dar na frieza dos números, dá uma sensação de que as coisas estão sob controle, quando na verdade quem anda pelas ruas, quem tem o comércio, quem precisa trabalhar, quem precisa estudar à noite, sabe muito bem que não. Aliás, o Paulo de la Rosa, há 15 dias, 20 dias, trouxe aqui aqueles números divulgados entre 2005 e 2015, né? O Atlas da Violência. O Atlas da Violência, enfim. E o Armando, aliás, os números que o de la Rosa trouxe são acachapantes, chocantes, e a gente concluiu aqui que é um genocídio no Brasil contra jovens de 15 a 25, 27 anos aproximadamente, especialmente negros, né? E o Armando, acho que foi em off, não foi nem aqui na bancada, né? Você contestou veementemente, achando que aquilo não é nem 10% do que acontece, é isso? Não foi em off, não, nós falamos aqui. Falamos aqui, né? Sabe por quê, gente? Porque muitas pessoas que são vítimas de furto, roubo e outros crimes não vão à delegacia, não comunicam. Sabe por que não comunicam? Porque, olha, o valor da minha bicicleta, do meu celular, eu vou perder 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não tenho como justificar isso no meu emprego, vou perder a minha aula, vou chegar tarde, as pessoas não comunicam. Óbvio, aqueles casos que são recepcionados pela Polícia Militar, encaminhados para a delegacia de polícia, para que o delegado faça o registro, obviamente, esse não tem fuga. Mas aquele que fica ao talante da pessoa de fazê-lo ou não, deixa de fazer. Então, nem todos os casos são comunicados. E mais, alguns casos de homicídio, o sujeito recebe um tiro, toma um tiro, fica internado na Santa Casa 30 dias, vem a óbito. Ele não entra como homicídio, porque ele não foi capitaneado naquele momento. Depois, mas naquele instante não foi. Então, o número que, inclusive hoje, a imprensa local, o Jornal A Tribuna, apresenta um gráfico, 2016, 2017, furto, roubo, furto de carro, roubo de carro, homicídio e latrocínio, ele vem crescendo. Mas isso vem crescendo há anos. O doutor Paulo falou agora, 2005, 2006, acachapante. E vai crescer mais. Só que amanhã é um parente nosso, somos nós aqui. Estão falando em carro blindado, as pessoas de classe média, antes carro blindado era quem tinha muito dinheiro, né? Hoje a pessoa classe média prefere comprar um carro mais simples, Boturão, para poder blindar. Mas comprar um carro blindado, talvez usado, porque
torna-se algo do nosso cotidiano. Seu carro não é blindado? Olha, o meu é blindado. Não é exibicionismo, é proteção, porque ele vai a São Paulo, porque ele vai estudar à noite, porque ele trabalha com o carro, ele vai ao banco fazer saques, ele precisa de um carro blindado. É uma pena. E com relação a esses crimes aqui do sistema anti-imigrantes, no assassinato da madrugada de sexta para sábado, eram 2 carros perseguindo um e querendo que esse veículo parasse, que não parou, e aí dispararam e... Pegou a têmpora. E aí normalmente eles querem o carro, é isso? Do cidadão, né? Querem tudo, dinheiro, celular, relógio, o automóvel, quando ele é um automóvel encomendado. Agora, o sujeito quando está na mira de uma arma é complicado. Isso não é só o crime, o seu relógio, a carteira, é o trauma. Imagina você estar com uma criança, com a sua esposa, você mesmo, um homem já sacudido, ter um revólver na sua cabeça, sabe que aquele sujeito pode apertar um gatilho, faz aquilo da forma mais tranquila do mundo, porque sabe que a punição possivelmente vai acontecer, ou mais, não vai acontecer. Porque na estrada não tem filmagem, não tem nada. Interromper, doutor. Você lembra aquele episódio do tiroteio na empresa de valores? Agora, isso, há 2 anos. Então. Não, eu lendo, não chega a 2, não. Não chega a 2. Recentemente a revista Veja soltou uma matéria dizendo que o sonho de consumo da classe média brasileira é ir embora para Portugal. E um dos personagens dessa entrevista era um casal de Santos. Eu vi que foram assaltados. A filha do casal, desesperada, disse, assim que acabou o fato, quero ir embora do Brasil. A criança motivou os pais. Eu lembro dessa matéria. Você vai fazer o quê? A criança ficou com a mãe e com o pai dentro do closet do apartamento, deitados, enquanto os tiros eram trocados entre polícia e bandidos. E esse casal, essa família, né? Essa família saiu daqui e foi morar em Portugal. Muitos brasileiros estão fazendo isso. Não só para Portugal, para outros países, Estados Unidos também, mas Portugal porque primeiro não há o problema com a língua, né? A primeira coisa, problema com a língua. Não tem. E os portugueses gostam muito de nós lá, essa é a pura verdade. E as pessoas estão indo embora, deixando nosso país. Infelizmente é a situação que nós estamos vivendo, né? E a última aqui, sumiu agora do UOL aqui, mas eu havia colocado aqui na capa do UOL uma frase do ex-presidente Lula, né? Que disse o seguinte: se eu for condenado, né, não vale a pena ser honesto nesse país. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. E o presidente do PT do Rio de Janeiro dizendo o seguinte, que se Lula for condenado, ele prega a luta armada nas ruas pelo país afora. Nós temos na política brasileira excelentes frasistas, né? Que, enquanto políticos, seriam bem melhor sucedidos se fossem humoristas, porque não passam de uns palhaços. O Brasil precisa de muito menos oração e muito mais ação. O Edgar ainda falava aqui no off para a gente sobre essa dicotomia que se implantou na eleição passada, entre nós e eles, ricos e pobres, e eu sempre brinco que a maior dicotomia foi entre os mortadelas e os coxinhas. E dessa dicotomia restou uma sociedade mortinha, que é a mistura da mortadela com a coxinha. Nos falta responsabilidade cidadã. Irmos para Portugal, em vez de nos concentrarmos em estudar o histórico de cada um dos nossos candidatos, colocarmos blindagem nos automóveis, em vez de reivindicarmos das nossas autoridades, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos nossos políticos, uma atuação mais eficiente, atendendo os critérios que regem qualquer administração, moralidade, eficiência. Ou seja, estamos sempre, querido jornalista Alex, buscando soluções paliativas. A responsabilidade, Edgar, é nossa. Cada uma e cada um dos brasileiros. Nós precisamos aproveitar a crise para a depuração. E eu termino dizendo isso. Não há vácuo de poder. Nem mesmo na família. Quando os pais não tomam poder nas suas casas, os filhos mandam e a sociedade está vindo a agir dessa forma. Nós estamos entregando o poder maior dessa nação a políticos incompetentes, a políticos corruptos, a políticos criminosos. Mas, como disse bem o Edgar, que não vem de Marte, que são escolhidos através da sacrossanta democracia, ou seja, do nosso voto. A sociedade brasileira não se apodera, não é,
dos seus direitos, né? Dos seus direitos legítimos, né? De saber que, por exemplo, o presidente da República é o funcionário número 1 da sociedade brasileira. E as pessoas não têm não enxergam por esse prisma de maneira alguma, né? O político, a classe política lá, os eleitos do lado de lá, já cumpri a minha função indo na urna e teclando lá o número daquele candidato. Frutuoso, prazer recebê-lo aqui, espero que retorne em outras oportunidades, sempre conosco aqui. Muito obrigado pelo convite. Nosso Paulo de la Rosa sempre conosco, como o Armando de Matos também, e o Santana diariamente com a gente, acompanhando aí as redes sociais, as turbulências do Brasil de norte a sul. Nós estamos juntos de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.